Há pilotos que chegam ao mundo do motociclismo como uma tempestade, que desde o primeiro dia fazem todos se virarem, que geram expectativa, barulho, debate. E depois há pilotos como Alex Marques, que chegam devagar, que trabalham em silêncio, que acumulam cada experiência como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que só eles conseguem ver completo. E então, quando o resto do paddock já acredita que os catalogou, que já os tem bem posicionados na ordem hierárquica do esporte, eles aparecem no topo com uma autoridade que deixa todos sem palavras. Esta é a história de um piloto que não convenceu à primeira vista, mas que foi construindo seu argumento volta a volta, temporada a temporada, até que já não havia como ignorá-lo. Uma história que começou em Cervera, que sobreviveu à comparação, que resistiu aos anos mais difíceis do esporte e que em 2025 culminou com uma das performances mais completas que se lembram no paddock da MotoGP. Cervera é uma cidade pequena, tranquila, situada no interior da Catalunha, onde o ritmo de vida tem pouco a ver com o estrondo dos circuitos internacionais. Mas nessa cidade, no dia 23 de abril de 1996, nasceu Alex Marques Alentá, em uma família onde as motos não eram um luxo nem um passatempo passageiro, mas uma forma de entender o mundo. Seu pai, Julián Marques, não era um homem de grandes recursos econômicos, mas sim de uma dedicação pouco comum. Ele transformou a garagem da família em algo que ia muito além de uma oficina. Era uma sala de aula, um laboratório, um espaço onde seus filhos não apenas aprendiam a andar de moto, mas a entender cada detalhe de seu funcionamento. As conversas naquela casa não giravam simplesmente em torno de resultados, mas em torno do processo, da compreensão, do porquê de cada decisão na pista. Nesse ambiente, cresceram dois filhos com temperamentos completamente distintos. Mark, o mais velho, era puro instinto. Era velocidade, ataque, espetáculo, um talento que transbordava os limites do compreensível desde muito cedo. E Alex, o mais novo, era outra coisa. Não era menos, era diferente. Onde Mark agia, Alex observava. Onde Mark atacava, Alex calculava. E essa diferença, que durante anos foi lida como inferioridade, acabaria sendo precisamente o que o tornaria um campeão completo e maduro, capaz de se manter no topo quando outros se quebravam sob pressão. Desde muito pequeno, Alex Marques desenvolveu uma relação com o motociclismo que era pouco instintiva e muito intelectual. Enquanto a maioria das crianças que sobem em uma moto simplesmente quer ir mais rápido, sentir adrenalina, competir com o do lado, ele passava horas prestando atenção em coisas que os outros nem percebiam. Ele observava como a suspensão reagia em cada tipo de asfalto, como o comportamento da roda dianteira mudava de acordo com a temperatura ambiente, como a posição do corpo na entrada de uma curva podia somar ou subtrair décimos de segundo sem que ninguém percebesse à primeira vista. Seu pai o treinava com uma metodologia peculiar. Não pedia que ele ganhasse, pedia que ele entendesse. Mandava repetir a mesma curva uma e outra vez, não até que a fizesse bem, mas até que pudesse explicar por que a havia feito bem. Esse processo mental, que para outras crianças poderia parecer tedioso ou incompreensível, era natural para Alex. Era sua maneira de processar o mundo. Nos circuitos pequenos, nas pistas de motocross onde dava seus primeiros passos, não se destacava por uma velocidade brutal nem por uma agressividade que intimidasse seus rivais. Mas ele melhorava, sempre melhorava, e esse crescimento constante, embora pouco chamativo a curto prazo, estava construindo uma base técnica e mental que poucos pilotos de sua geração poderiam igualar quando chegassem os momentos de verdade. Ser irmão de Marc Marques no mundo do motociclismo não é simplesmente ter um sobrenome conhecido, é viver sob um microscópio permanente com um padrão de comparação que nenhum outro piloto no planeta deveria suportar. Desde que Alex começou a competir em categorias formativas, a narrativa do paddock já estava escrita. Marc era o gênio, o fenómeno, aquele que redefinia o possível. E Alex era o irmão, o outro. A pergunta que nunca era formulada de maneira explícita, mas que pairava sobre cada um de seus resultados, era sempre a mesma: é tão bom quanto seu irmão? E a resposta implícita, injusta e prematura sempre parecia ser que não. Essa pressão é invisível para o espectador de fora, mas devastadora para quem a vive de dentro. Cada queda sua gerava uma manchete, cada vitória sua era relativizada. Se ganhava, era porque tinha apoio. Se perdia, era porque não tinha o talento de Marc. Não havia maneira de sair bem. Não havia espaço para ser simplesmente Alex Marques, piloto, sem que o sobrenome redefinisse o contexto de tudo o que fazia. E, no entanto, ele aprendeu a conviver com isso de uma maneira que muito poucos teriam conseguido gerenciar. Não o ignorou, porque ignorar algo assim é impossível. Ele usou
transformou em combustível. Decidiu que a única forma de se libertar daquela comparação era construir uma trajetória tão sólida, tão coerente e tão própria, que no final o mundo não tivesse outra escolha, a não ser avaliá-la em seus próprios termos. Em 2014, Alex Marquez tinha 18 anos e estava competindo no Campeonato Mundial de Moto3 com um nível de maturidade que deixava sem palavras aqueles que o observavam de perto. Não era o mais explosivo na classificação, não era o que conseguia a volta rápida com mais frequência, mas era o mais completo quando chegava a hora de somar pontos, de gerir pneus, de ler uma corrida e se posicionar exatamente onde deveria estar. Aquela temporada foi uma batalha permanente com rivais de altíssimo nível. Jack Miller era impulsivo e rapidíssimo. Alex Rins era precisão cirúrgica. E no meio disso, Alex Marquez encontrava seu lugar com uma mistura de inteligência tática e consistência que se tornava quase irritante para seus competidores. Ganhou na Catalunha, no Japão e na Malásia. Mas o que decidiu o campeonato não foram essas vitórias isoladas, mas a quantidade de vezes que chegou ao pódio em circuitos que não eram os seus, em condições que não o favoreciam, em momentos onde a pressão era máxima e a maioria teria cometido um erro. A última corrida, em Valência, foi um compêndio de tudo o que o fazia diferente. Não atacou desde o início, não tentou impor um ritmo que não podia manter. Esperou, calculou, escolheu o momento exato e executou. Quando cruzou a linha de chegada como campeão do mundo, a imagem ao lado de seu irmão se tornou símbolo de algo histórico. 2 irmãos campeões do mundo no mesmo esporte. Mas para Alex, esse título não era uma chegada, era uma partida. O salto para a Moto2 em 2015 foi um dos exercícios mais brutais de humildade que um piloto de motociclismo pode viver. As máquinas eram completamente diferentes de tudo que ele conhecia. Mais pesadas, mais físicas, com uma demanda aeróbica e técnica radicalmente diferente. A curva de aprendizado não foi suave, foi um precipício. Os resultados em 2015 foram irregulares. Os de 2016 também não melhoraram de maneira significativa. As quedas se acumularam, os pódios escassearam. Do exterior, a conclusão parecia óbvia. Alex Marquez havia chegado ao seu teto na Moto3 e não conseguiria replicar esse nível em uma categoria superior. Essa leitura era compreensível, mas estava errada, porque o que estava acontecendo na verdade era algo muito mais complexo e valioso do que uma simples crise de resultados. Alex estava passando por um processo de reconstrução total. Ele estava aprendendo a recalibrar suas sensações do zero, a adaptar uma forma de pilotar que havia desenvolvido ao longo dos anos a uma moto que exigia uma linguagem completamente distinta. E o mais importante, ele estava fazendo isso sem perder a cabeça, sem desistir, sem abandonar o processo que sempre havia guiado sua carreira. Nesses anos difíceis, muitos pilotos teriam buscado desculpas, teriam exigido mudanças de equipe ou teriam questionado publicamente o projeto. Ele continuou trabalhando com a mesma disciplina de sempre, confiando que a compreensão acabaria chegando, que o processo não mentia. No dia 11 de junho de 2017, no circuito de Catalunha, diante de seu público, no circuito que conhecia desde criança, Alex Marquez venceu sua primeira corrida no Campeonato Mundial de Moto2. Essa vitória foi muito mais do que um resultado. Foi a prova de que seu método funcionava. Foi a demonstração de que os 2 anos de sofrimento não haviam sido uma regressão, mas sim um investimento. Teria sido fácil interpretá-los como um fracasso. Ele os viveu como uma formação. E naquele dia em Montmeló, ele confirmou isso com uma atuação impecável. Uma dessas corridas em que tudo se encaixa, em que a confiança e a técnica convergem no momento exato. A partir desse instante, algo mudou em sua maneira de competir. Não no método, que continuou sendo o mesmo, mas na certeza. Já não era apenas um piloto que acreditava em seu processo. Era um piloto que o havia visto funcionar nas condições mais adversas, que o havia visto sobreviver a 2 temporadas de dúvidas e que agora sabia, com uma convicção que nenhum resultado externo podia alterar, que estava no caminho certo. A temporada de 2019 foi a cristalização de tudo o que Alex Marquez havia construído durante anos. Não foi o ano em que deu o grande salto, um salto qualitativo, porque esse salto já o havia dado em Montmeló 2 anos antes. Foi o ano em que essa versão melhorada de si mesmo funcionou de maneira perfeitamente constante durante 9 meses. Ganhou em circuitos rápidos e em circuitos técnicos, em condições secas e sob pressão de rivais que representavam o melhor da categoria. Mas o que mais impressionou os engenheiros e diretores de equipe que o acompanhavam de perto não foram as vitórias em si, mas a maneira como chegava a elas. Seu feedback técnico era extraordinariamente preciso.
preciso. Ele conseguia descrever o comportamento da moto em termos que seus engenheiros levavam horas para verificar com os dados de telemetria. Ele podia identificar problemas na configuração antes que os instrumentos os detectassem. Essa capacidade, que havia começado a se desenvolver em uma garagem de Cervera quando era criança, havia se tornado uma ferramenta.